Esses aqui são os sapatinhos dos meus filhos, só que eles não tiveram o privilégio de usá-los em vida, mas a mamãe guarda até hoje. Que é uma parte deles que ainda ficam comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E para esse vídeo do canal, eu gostaria de falar de um momento que eu passei muito importante na minha vida e um momento muito difícil também na minha vida. Que é a perca gestacional, né? O luto que ninguém vê. Passei por lágrimas, desesperos, angústias, momentos que eu achava que eu não ia me levantar, que eu, acabou o mundo pra mim. Mas hoje eu tô aqui, ainda com lágrimas nos olhos, porque, como eu disse, é uma coisa muito importante pra mim, mas também bastante difícil pra contar. E que é essencial, né? A gente compartilhar isso com outras pessoas. Que você que tá me vendo, passou por um luto recente, ou está aí tentando o seu bebê arco-íris, ou é uma tentante, e acha que esse sentimento que tá dentro de você, que não vai conseguir se levantar, que o seu mundo acabou, é um pedaço de você que morreu? Sim, é um pedaço de você que morreu. Mas é esse pedaço que vai fazer você se levantar, vai fazer você se sustentar, andar e viver a sua vida. Bom, de início, eu fiquei gestante em 2022, né? Foi uma alegria pra família, fiz vídeo, fiz um caça ao tesouro pro meu marido, olha na geladeira, olha agora na televisão, olha. E ele descobriu que ele ia ser papai e tinha esse sapatinho. Sou do papai. Foi muito lindo, muito emocionante, mas passando-se os meses, infelizmente a minha gestação ela não evoluiu, foi uma coisa muito, muito difícil pra mim, porque eu fiquei sabendo que a minha gestação não tinha evoluído, foi sim no hospital, mas de uma maneira muito rude do médico. Eu fui lá pra fazer o ultrassom, né, que eu já tava tendo sangramento desde sexta-feira, passei no hospital, fizeram beta, tava tudo certinho, tentaram ouvir o coração, eu vi o coração batendo, eu vi, mas não ouvi. E aí o médico pediu pra tá repetindo na segunda-feira. Aí eu fui no médico na segunda-feira, e aí o médico falou assim, deita aqui, já sendo ríspido, né? Deitei tudo. O que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim, eu tô gestante, eu vim ver o coraçãozinho do bebê, porque eu fiz uma ultrassom e não deu pra ouvir. Tá gestante? Tá bom, deita aí. Aí começou tá mexendo lá. Eu falei assim, não, você não tá gestante, não tem nada aqui. Aí eu falei, não, tô gestante sim, tem aqui os comprovantes que meu marido deu, né, o beta e outras coisas. Aí eu falei assim, tá, então se você tava gestante, já esse período, seu corpo já mudou embora, não tem mais nada, tá? Aí na hora eu entrei em choque. Falei, quê? Como assim? Não, né, não sabia o que dizer. Não, não tem mais nada aqui, tá vendo? Aí ele virou a tela pra mim, se você tivesse grávida, se tivesse um bebezinho aqui, estaria aqui, mostrando aqui, mas não tem nada, tá vendo? Tá tudo preto, não tem nada. O seu corpo já mandou embora, a gestação não evoluiu. Pode levantar que eu preciso atender outras pessoas. Gente, eu não tô brincando. Foi exatamente assim. Foi o tratamento, exatamente assim. Na hora eu paralisei, eu falei assim, não tem como, né? Meu bebê tá aqui. E eu comecei a ficar desesperada. E aí a moça que tava lá com o médico, assim, doutor, deixa eu conversar com ela. Aí começou a falar assim, olha, seu primeiro filho? Aí eu falei, meu primeiro filho. Ela, infelizmente, não evoluiu a gestação. Isso acontece, fica em paz, você sabe todas as coisas, né? Eu só vou pedir pra você se levantar, porque a gente precisa atender outras pessoas. Mas se você não conseguir, fica aí, permanece, não tem problema nenhum. Mas eu sabia, né, que tinha que se levantar. Eu me recompus ali, me levantei. Mas na hora de sair da sala, eu lembro como se fosse até hoje uma coisa que ainda me machuca, sabe? Eu saí da sala e a pior coisa que tem com uma mãe que acabou de perder o filho é você sair numa sala onde tem a fila de gestante, uma fila pra fazer ultrassom. E aí eu saí chorando, meu marido também, e aí eu só ouvi os bochichos, nossa, ela perdeu o bebê, nossa, ela conseguiu, nossa, conseguiu. Sabe? Aí eu falei, não, isso não é verdade. Aí eu comecei, chorei, eu fiquei lá chorando. Falei, não é possível, eu não perdi. Como o doutor, ele me tratou um pouquinho não, bastante ríspido, eu paguei um particular, falei, não, amor, eu preciso de um médico sério, porque esse médico não sabe o que ele tá falando. E comecei a chorar, meu marido, não, vamos, amor, a gente paga o que você quiser e tal, e vamos. Aí eu fui no outro hospital, que fica em Arujá, fiz, né, todo o procedimento, expliquei pra médica, eu falei, olha, o médico fulano falou que eu tinha perdido, né, não tem como, eu tô de 3 meses, né, indo pra 3 meses e tal. Vamos ver. Aí ela começou a mexer, tudo tirou, falou, senhora Gabriela, infelizmente a sua gestação ela não evoluiu,
tá? Aqui, ó, dá até pra ver o bebezinho onde tava, ó. Aqui foi essa foto que ela me mostrou, dá até pra ver. Assim, ó, dá pra ver, mas já não tem mais coração. O seu corpo tá mandando ele embora. Eu vou te dar um momento, fica aqui na sala um momento que você precisar. Quando você se sentir bem, você sai. Aí ela apagou lá, né, as coisas, as luzes e me deixou. Eu acho que foi... Eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei naquela sala. E foi um tratamento totalmente diferente. E aí eu saí da sala chorando, olhei pro meu marido e falei assim, realmente, não tem bebê nenhum. E já, gente, só de lembrar já me dá um desespero. E aí foi isso, nossa, contei pra minha família, minha mãe me ligou, minha tia, todo mundo chorando comigo. E, tipo assim, foi uma coisa que eu... Gente, foi o fundo do poço, o fundo do poço. Eu achava que eu não ia sair mais. Eu acordava de madrugada e começava a gritar, não, eu quero meu filho, meu filho, meu filho. Eu começava a gritar e meu marido me abraçava forte, amor, fique em paz, eu tô com você. Não, me deixa, eu quero meu filho. E, gente, era uma coisa surreal, parecia que eu tava ficando louca. E teve um dia que eu tive forças de ir pra igreja e saindo do culto, eu vi uma, né, vamos dizer assim, uma desabrigada gestante. Nossa, gente, aquilo pra mim foi... Caiu o mundo, sabe? A minha fé foi lá embaixo. Eu não tinha nenhuma fé tamanho de um grão de mostarda. Porque eu olhei assim e eu comecei a questionar Deus. E comecei a falar assim, Senhor, o Senhor tirou meu filho, eu que tenho condições de criar, eu que tenho casa, eu que tenho marido, eu que tenho família, eu tenho emprego, o Senhor tirou, por que você tirou meu filho pra dar filho pra quem não tem onde morar? Olha essa moça, toda suja, tá na rua, não tem como morar. Eu comecei a falar um monte, meu marido, amor, fique em paz, para de blasfemar, e começou a conversar comigo. E aí, pronto, eu entrei em desespero, em plantas. Aquele dia foi o pior dia da minha vida, né? Parece que voltou tudo de uma vez, eu não conseguia chegar em casa. E aí meu marido me levando, aos poucos chegamos em casa. Passou-se um tempinho, a gente foi congregar. E aí, Deus falou com a minha alma. Você que entrou aqui hoje, esses dias você resmungou, brigou, falou, por que, Senhor, que você tirou meu filho? Por que meu filho não tá nos meus braços? Por que você dá filho para outras pessoas e não dá para mim? Eles não têm condições de criar. Eu tenho condições, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho emprego. Gente, falou tudo. Na hora, eu sabia, lógico que era para mim. Tudo que eu falei pro meu marido naquele dia, Deus falou para mim novamente. E falou mais. Pare de blasfemar. Eu sou o teu Deus. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o seu futuro. Se eu tirei, é porque eu vou dar novamente. Não é o momento certo. Você não sabe o futuro. Você não sabe o que podia acontecer, o que vai acontecer. E começou a falar. E aí eu comecei a chorar, comecei a entrar em prantos. Meu marido me olhou de lado, assim, né, da igreja. Sabia que era comigo. Teve umas irmãs que acabou também me abraçando, porque eu chorei, eu tava chorando de soluçar, de tremer. E as irmãs sabiam que é eu que tava passando aquele processo. E eu achei tão perfeito, vamos dizer assim, eu fico tão admirada o jeito que Deus fala com a gente, sabe? A gente sabe, a gente sente no nosso íntimo quando Deus fala conosco. Não é só pelo fato de Deus repetir a mesma coisa que você falou, é pelo fato de daqui dentro, sabe? No seu coração você sentir uma emoção, uma coisa que você não consegue segurar, o choro, o louvor, e entrega todo o seu ser para Deus, né? Eu entreguei naquele dia todo o meu ser, eu entrei em prantos, e foi naquele momento que eu percebi que Deus estava começando a me limpar. Deus falou assim, eu digo mais, a partir de hoje eu vou entrar na sua casa, eu vou te revestir, eu vou te dar forças. Da onde você pensa que você não vai conseguir sair, eu vou te ajudar. E parecia que aquele, como que eu fazia? Aquele buraco que eu falei, que eu sentia que eu tava no escuro, parecia que Deus jogou a corda. Falou assim, vem filha, tô te chamando, sobe, eu vou te ajudar nessa jornada. E aí a gente pega aquela corda e começa a subir. E gente, não tem explicação. Eu não consigo explicar a visitação de Deus, né? A gente, quem já sentiu sabe, não consigo explicar. E quem já sentiu também a perca, né? O luto que ninguém vê, o seu íntimo, sabe como é ruim.
É um desespero que, gente, não tem explicação, não tem explicação. E aí, dali, Deus começou a me revestir. Eu comecei a comer novamente, eu comecei a congregar mais, porque eu tinha parado de congregar, né? E falei assim, eu tô servindo a Deus pra quê? Vai Deus tirar o que eu mais almejo nesse mundo? Voltei a congregar, eu fiquei bastante rebelde, né? A gente, às vezes, começa a blasfemar contra Deus, mas Deus é tão misericordioso, que Ele nos entende, né? Ele é justo e Ele entende o nosso processo e nos ajuda a passar, né? Pega na nossa mão, nos ajuda a passar. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me levantar, eu comecei a comer, comecei a, vamos dizer assim, a brilhar novamente, a ver a luz no final do túnel, né? Aí passou-se um ano, eu fiquei gestante novamente, que aí eu ganhei esse pacotinho aqui de uma amiga minha do meu trabalho, mas eu tinha entregado a Deus, eu orei e falei, Senhor, né, depois que eu perdi a primeira gestação, a gente foi investigar o porquê. Falei, Senhor, o Senhor sabe da minha condição, o Senhor sabe da condição do meu marido, o Senhor sabe o que meu marido passou, porque ele também teve um luto, né? Isso fica para outro vídeo, mas os pais também sentem, né? Por mais que ali na hora você que é mãe tá sentindo mais, você acha, ai, meu marido nem sentiu nada a perca do nosso filho. Às vezes sentiu sim, mas ele precisava ser forte, porque você já estava ali em prantos. 2 em prantos não vai dar força um pro outro. Então ele precisava ser forte por você. E quando ele era forte por ele mesmo. Né? A gente chega a ser egoísta um pouco isso. Mas às vezes a gente... Eu não sei explicar, não é um modo egoísta. É que, tipo assim, o marido, ele sustenta a esposa, né? E quando a esposa está sendo sustentada, quem sustenta o marido? Deus. Deus também sustenta ele. Então, e aí depois a gente vai lá e conversa com o marido também. Que nem aconteceu comigo, né? Depois que passou tudo, eu conversei com meu marido. Aí ele também chorou, sentiu a dor do luto, né? Que a pior coisa é a pessoa não sentir a dor do luto, porque aquilo fica aqui dentro do seu coração e fica te remoendo. E aí eu fiquei gestante novamente, entreguei na mão de Deus, falei que se fosse da permissão dele ia progredir, se não para ele colocar paz no nosso coração. A segunda gestação eu já não comentei com a família, eu falei com quase ninguém, né? E Deus também não permitiu de evoluir, mas eu tenho a certeza no meu coração, como Deus também já falou na palavra, que Ele vai preparar o desejo do meu coração. Só ter fé, o momento dele. Enquanto isso, eu vou buscando a me aprimorar mais, né? A ser mais crente, a estruturar a nossa vida, a ficar bem emocionalmente, porque dá pra ver por esse vídeo que ainda não estou totalmente curada, mas eu já consigo falar mais sobre o assunto. E realmente é uma coisa que eu almejo desde os meus 12 anos, é ser mãe. Então eu já tenho um nome para menino, para menina, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Mas eu sei que eu ainda vou abraçar essa vitória. E vocês vão ficar sabendo quando a gente ter o nosso primeiro filhinho. E é isso, pessoal. Eu quis compartilhar com vocês, né, a dor do luto que ninguém vê. Porque você aí tentante, mãe, né, que já perdeu também seu filho, tá tentando um bebê arco-íris, tudo bem você se sentir do jeito que você tá, triste, angustiada, achar que você não vai mais viver, você acabou o mundo pra você, que um pedaço de você sempre vai estar lá no céu. Mas é esse pedaço que vai te dar força, que vai fazer você viver novamente, que você vai olhar pro céu e vai falar assim, oi filho, a mamãe tá aqui. E tá tudo bem você se sentir assim, se sentir, né, potente, desmotivada, angustiada, mas se agarra em Deus. A gente não consegue sair desse luto, dessa depressão, se a gente não se agarrar em Deus. Beijinho, fique com Deus. Se vocês gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Me ajuda a crescer nesse canal, que vai vir muitas surpresas por aí. Tchau!